Fala galera, hoje eu troquei uma ideia com o Capel Furman, ele trabalha com cinema e também é um dos apresentadores do Cinelab da Universal Channel. Se tu não conhece o que é o Cinelab, eu coloquei um teaser antes da entrevista. Espero que tu curta e a gente se vê. Abraço. Capel, Armando e Rafael são experts em criar efeitos especiais. No Cinelab, a cada episódio, esses caras vão produzir um pequeno filme com pouco dinheiro, muita criatividade e um grande efeito. Nesse Cinelab, o efeito é meteoro caindo e partindo um carro ao meio. Hoje a gente vai fazer uma luta em cima de um caminhão em movimento. Ação! Calma. Nós perdemos a cabeça. Papai chegou! E aí, Tchê, queria te agradecer, Capel, por ter aceito esse não é bem um desafio, mas um convite, né? E eu queria que tu te apresentasse primeiro assim, falar quem é o Capel, o que faz da vida, né? E como é que chegou aonde chegou. Bom, meu nome é André Capel Furman, né? O Capel é porque tem muito André no mundo, né? Então tem equipe, inclusive, que já teve 5 Andrés no mesmo set. Então a gente usa como nome artístico o Capel Furman. Eu trabalho com cinema desde 97, entrei na faculdade de cinema em 96, né, na FAP. Como eu te disse ontem, a classe só tinha 10 pessoas, cinema ainda não estava na moda, inclusive na própria faculdade era um curso, embora no caso a FAP aqui em São Paulo seja a faculdade com um histórico mais longo de curso de cinema, o curso ainda era uma coisa experimental, ainda não tinha equipamento, não tinha recursos nem nada. E aí, na faculdade mesmo, eu comecei a desenvolver um projeto de cinema experimental, que eu sempre me interessei por mídias experimentais. E a razão, inclusive, de ter escolhido o cinema foi para conseguir me expressar artisticamente por uma mídia que é coletiva, né? Cinema, ao contrário das outras artes visuais, ele soma todas elas no mesmo produto. Então, você tem desenho, você tem direção de arte, você tem todas as artes visuais congruem para o cinema. Então eu escolhi cinema inclusive por causa disso. E bom, e aí foi isso. Aí eu comecei a trabalhar com essa coisa de mais experimentar, inclusive porque eu queria trabalhar com gênero fantástico e o gênero fantástico não era muito aceito na época, né? Começou a se tornar aceito inclusive recentemente como cinema. E aí por falta de acesso na época a película, a equipamento, eu comecei a trabalhar com cinema digital. Na época, o top seria o mini DV, né? Hoje a gente tem uma democratização de câmeras muito maior, com mais qualidade, inclusive. Mas na época, o que você tinha era o mini DV. E eu comecei a desenvolver um experimentalismo cinematográfico com o mini DV, com colegas meus que trabalham comigo até hoje. Só que para fazer esse cinema fantástico, esse gênero fantástico de terror e ação, eu precisava de efeitos especiais. Não tinha ninguém para fazer efeitos especiais. Eu fui atrás, aprendi como fazer efeitos para colocá-los nos meus próprios filmes. Paralelo a isso, eu comecei a trabalhar com o cinema profissionalmente, quer dizer, ganhando dinheiro, fazendo produção de set. E comecei a aprender bastante sobre o set com isso, sendo platô e tudo mais. Trabalhei em alguns filmes e documentários. E aí teve uma oportunidade em que eu ia fazer platô em um filme, no Bellini e a Esfinge, e aí eu fui viajar. Quando eu voltei, o filme já tinha começado. E o produtor ficou meio mal e perguntou, o que você quer fazer no filme? Aí eu falei, tem um trabalho de efeitos especiais que eu tenho desenvolvido com os meus curtas. Ele curtiu a ideia, precisava de efeitos especiais no filme. Ele pediu para ver meu material. Eu mostrei os meus curtas com foco nos efeitos. Ele curtiu bastante o trabalho, porque na época o Brasil, além de estar recomeçando, né, a chamada retomada, recomeçando a trabalhar com cinema no mercado, tinha pouquíssima gente trabalhando com efeitos especiais para cinema voltado para a violência, para sangue. E eu, por gosto pessoal e pelo meu trabalho com os curtas-metragens, tinha um portfólio disso. Aí mostrei, ele curtiu, e
E a pergunta essencial foi quanto custa, eu nem sabia quanto cobrar. Aí eu cobrei pelo filme inteiro, que se cobra mais ou menos por diária. E obviamente ele adorou a ideia. E aí assim eu comecei a trabalhar com efeitos especiais para cinema profissionalmente falando. Assim, profissionalmente falando, que eu quero dizer assim, é muito legal trabalhar para si mesmo. Aliás, um produtor amigo meu falou, é muito fácil trabalhar para si mesmo, difícil é trabalhar para os outros. E então, profissionalmente, com efeitos especiais, eu comecei a trabalhar no Bellini e a Esfinge, que foi em 99 e 2000. Foi meu primeiro longa fazendo efeitos especiais. E aí o pessoal curtiu o trabalho e aí foi se desenvolvendo e ainda é uma longa caminhada de pesquisa e atualização constante o tempo inteiro. E hoje em dia, felizmente, o mercado está mais aberto para o cinema fantástico em geral. As coisas que tu faz, tu busca referência em algum lugar ou é muito teste mesmo? Vamos ver se funciona? Como é que funciona mais ou menos o que tu faz, assim? Não, obviamente a referência existe sempre, mesmo desde a formação inconsciente, né? Você pensar, tem uma grande diferença entre referência e cópia, isso em todos os departamentos. Sim. Mas a referência existe sempre, que é a base que a gente constrói o nosso senso comum, quase assim. Então, meu senso comum de cinema, ele foi construído com os filmes que eu gostava, que eu gosto ainda, que é a base, acho que do terror para todo mundo, que é Sam Raimi, John Carpenter, Walter Hill, não de terror, mas Walter Hill. Eu acho que é um cinema dos anos 70 para os anos 80, em que o cinema comercial, o cinema mainstream, foi obrigado a se reestruturar, a se reformular, porque ele se saturou, né? Então, os filmes que eu tenho como referência são os filmes dessa época, dos anos 70 e 80, que para mim eles trouxeram uma linguagem nova, um experimentalismo mesmo mainstream, que eu acho bem legal. E faltou falar, obviamente, que a gente tem eu, o Armando e o Rafael, a gente apresenta o Cinelab, que basicamente é um programa que a gente trabalha com essas referências. Todos os episódios que a gente tem, a gente faz um curta porque, assisti tal filme, isso ficou na minha cabeça, eu quero tentar fazer uma cena parecida ou usar a referência para construir uma cena. Então, cinema, acho que é um meio, uma mídia que existe há mais de 116 anos, vou chutar, eu não sei exatamente por aí. Qual é a época da invenção do cinema, mas existe há mais de 100 anos. Então, tudo que você poderia fazer de inédito já foi feito. O que a gente tem a fazer agora é somar as referências e criar algo a partir disso. E é isso que eu tento fazer tanto em efeito especial quanto em narrativa cinematográfica. Agora, uma coisa que você perguntou, eu derivei um pouquinho para referências em geral, ter a referência não quer dizer não pesquisar. Acho que é a diferença entre referência e cópia. Sim. Então, eu tenho base a referência, mas eu tenho que manter uma pesquisa de materiais, de know-how, de técnicas e de equipamentos atualizado o tempo inteiro. E é uma tentativa de erro, é empírico. Por mais que eu possa ler o manual, na prática sempre vai ser outra história. Inclusive não só em efeito especial, mas também você pensar em fotografia. A gente está numa época que a transição da película para o digital é quase inevitável. E para os fotógrafos está sendo uma época de mudança. E se você pegar uma câmera, o manual diz uma coisa, você vai aplicar na prática, é outra história. Então, tem muita gente que compra a câmera comparando números na descrição técnica da câmera. E aí, na prática, é outra história. Não adianta você ter a melhor câmera digital do mercado se você não sabe como otimizar o uso dela. Isso vale para efeito especial, vale para fotografia, vale para todos os departamentos. A pesquisa empírica tem que ser constante, não importa qual a sua função. Tu falou antes ali, e isso, aquele assunto que a gente vinha falando ontem também, que hoje a coisa está muito mais democrática, né? E tu, eu acho que tu com o Cinelab, tu e os teus parceiros com o Cinelab, eu acho que vocês também estão ajudando e contribuindo nisso, né? De trazer isso mais popular, mais para a galera que está vindo hoje querendo produzir. E eu acho que para ti também isso tem um peso muito mais interessante, porque tu vem de uma época que não era dessa forma.
E aí tu vê essa transição e hoje tu é um dos caras que é referência na área e tenta fazer isso, parece, né? Mais democrático também. E para mim aparenta um pouco, pelo menos daquilo que eu vejo das produções que tu faz, e inclusive no Cinelab, que para ti isso é uma diversão, tipo, além de ser o teu trabalho, obviamente, né? Tu também te diverte muito fazendo isso, né? Tem um negócio assim, o cinema e efeitos especiais, teve uma época que tinha uma tentativa de glamour, acho que é um Star System que é necessário para o cinema, mas eu não acho necessário para a vida, que era, é tudo segredo, vamos manter tudo entre a gente, não pode divulgar. E eu acho que assim, tudo bem, eu demoro um tempão pesquisando para chegar num conhecimento, mas esse conhecimento não tem validade nenhuma se eu não passar ele para frente. Então eu acho legal da democratização não só de tecnologia, mas também de descobrir como faz o negócio, conta para todo mundo, experimenta no filme, faz um filme e depois conta como foi o processo desse filme. E acho que o Cinelab com o programa, ele funciona muito legal para a gente por causa disso. A gente consegue dividir, porque, por incrível que pareça, a gente ainda tem muita deslumbre com o que a gente faz. Então, quando a gente faz uma cena e ela dá certo, a gente realmente fica feliz. Então, poder compartilhar esse momento de descoberta, de conhecimento com o público, e com um público que tem uma atenção para o ato de fazer cinema, vale muito. Então, para mim é muito importante isso, descobrir como faz uma coisa e depois sair contando para todo mundo. Vale muito. Acho que é uma coisa meio mundo de Bikman, sabe? O mundo de Bikman era voltado para a ciência, mas ainda vale assim. Tem uma teoria, a gente põe na prática e mostra o resultado. E aí só o resultado não é tão legal quanto mostrar como foi o processo disso. Porque às vezes a pessoa assiste um filme, principalmente filme de Hollywood, blockbuster, e vê aquele set gigantesco, aqueles equipamentos gigantescos, e se sente meio uma porcaria, assim, tipo, como eu vou ter acesso a conseguir fazer um filme para competir com isso? E acho que talvez a graça seja justamente o contrário, você fazer um filme com pouquíssimo recurso e chegar no mesmo lugar, sabe? Tem curtas, tem longas que a gente faz que, de repente, eles custaram 1% do que custa um filme brasileiro, não é nem americano, 1% do que custa um filme brasileiro, e acaba no festival competindo com um filme que custou 100 vezes mais do que ele. Então, parece uma competição, uma picuinha, mas eu acho legal essa satisfação de que hoje em dia você consegue, com um processo um pouquinho mais árduo e tudo mais, chegar mais longe com o cinema. E ter em mente que cinema é uma arte coletiva, então se você tiver tempo, dinheiro, uma equipe capacitada, dificilmente seu filme vai sair menos do que razoável. O diretor precisa ser muito ruim para o filme sair menos do que razoável. Se você tiver tempo, dinheiro e uma equipe, vai sair um filme. O que diferencia acho que destaca mais a capacidade da equipe e do diretor quando você não tem tempo nem dinheiro. Aí sim você consegue mostrar um cinema autoral. E é isso que a gente tenta fazer no Cinelab, mostrar que mesmo o gênero fantástico que parece menosprezado, de certa forma é menosprezado pela maioria das pessoas que fazem cinema, mesmo em gênero fantástico você consegue ter um cinema autoral com pouco recurso. Cara, eu queria te pedir agora, já indo pra finaleira, assim, tu deixar um recado pra essa galera que tá começando, alguma dica que tu pode dar, assim, ou alguma, não digo uma metodologia, mas o que tu pode dizer de inspirador, alguma coisa assim pra essa galera que tá começando agora nessa área, tanto de cinema, aqui no caso a nossa faculdade onde eu trabalho é multimídia, a gente chama, né, que a gente trabalha com várias mídias diferentes. O que tu pode dizer para essa galera que está entrando agora e querendo mostrar um pouco de trabalho? O que tu acha que pode ser assim de importante para eles no início da carreira, assim? Eu acho que primeiro esquecer que cinema tem glamour. Isso não existe. Talvez
no festival se criem essa ideia de que cinema é uma arte glamurosa, mas não é. Tem que colocar a mão na massa, tem que esquecer, não pode falar assim, esse trabalho não é bom o suficiente para mim. Tem que, principalmente no começo, todo projeto é uma oportunidade. Então não pode menosprezar oportunidade nem de se sujar. Eu acho que tem que enxergar que fazer cinema não pode ser feito como um ato de querer um status de cineasta. Acho que o problema que a gente tem no Brasil é que se dá a impressão de que para fazer um filme a última coisa que você precisa saber é fazer cinema. E deveria ser o contrário. Então colocar em primeiro lugar o exercício prático e teórico e depois pensar, eu vou buscar o glamour, eu vou querer aparecer no tapete vermelho de qualquer festival. Isso é o de menos. Eu acho que o que vale é a experiência de realizar um filme ou qualquer arte visual, independente do resultado. Acho que talvez, se você ficar focando sempre no resultado, você sempre vai ficar infeliz, porque nunca vai ser aquilo que você estava imaginando. Eu acho que é apreciar mais o processo de se fazer um filme do que o próprio resultado final. O resultado final é uma consequência. Parece uma coisa zen budista, mas no caso de cinema, o caminho te leva sempre a aperfeiçoar. Então, não menospreze nenhuma oportunidade, não deixe de se sujar as mãos por nenhuma ocasião. Assim, acho que sempre vale, independente do filme que você está fazendo, ter a chance de criar algo novo. Eu acho que esquecer, talvez, que os cursos acadêmicos não me ouçam, mas esquecer essa parte acadêmica e tentar sempre descobrir alguma coisa, arriscar sempre. Beleza. Cara, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que, né, tu deve ter bastante coisa para fazer, mas eu sei que vai ser muito útil essa nossa conversa, tá? E te agradecer mesmo pela disponibilidade aí. Não sei se tu quiser deixar algum recado final aí pra gente, fica à vontade. É isso. Por exemplo, eu não levo a sério o filme, mas eu levo muito a sério fazer cinema, e você pode fazer os dois se divertindo. Então, tenta não imaginar a carreira de cinema como algo tão sério, mas também não menospreza as oportunidades. É isso. Acho que talvez eu vou me estender aqui para sempre, então é melhor eu parar por aqui, que eu começo a discursar aqui, eu me empolgo. E a gente vai começar a terceira temporada agora do Cinelab a rodar, então ano que vem tem mais programa aí para assistir. Show de bola. Valeu, cara. Feito. Obrigado, viu? Feito. Falou, abraço.